O número 666 chama-se Aleister Crowley. Faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. A lei de Telema. Essa é a nossa lei e a alegria do mundo. Todo homem e toda mulher é uma estrela. Quem já ouviu alguma vez o rock de Raul Seixas deve conhecer esse pequeno trecho que eu citei agora da música Sociedade Alternativa. O que talvez muita gente não saiba é que esse trecho foi extraído de um livro escrito por um homem chamado Aleister Crowley, que escreveu esse livro enquanto estava sendo possuído por um espírito chamado Aivas. Crowley é o nome do homem que ficou conhecido como sendo um dos mais perversos e perigosos magos ocultistas que já viveu na face da Terra. Meu nome é Marcos, sejam bem-vindos ao canal Exploradores do Desconhecido e acompanhem agora comigo a história do homem mais satânico que já existiu no planeta. Como um alpinista, poeta, teólogo, mago negro, espião, viciado em drogas, viciado em sexo e traidor do povo britânico, Aleister Crowley atraiu multidões de seguidores e hordas de críticos. Ele foi taxado como um ser perverso e egoísta, um gênio furioso e um forte defensor de ideias anticristianismo. Os jornais e a mídia da época o chamavam de o homem mais perverso do mundo e mestre das trevas, e mesmo assim essas palavras mal chegam a descrever a imensa maldade que existia no coração desse homem. Para se ter uma ideia, enquanto ainda era vivo, Aleister Crowley chegou a ser banido da Itália por atos de extrema depravação pelo próprio Mussolini, o ditador italiano que ganhou fama durante a Segunda Guerra Mundial. Para entender a mente doentia desse homem, vamos começar contando sobre o início de sua vida. Nascido com o nome de Edward Alexander, Crowley encontrou-se entre alguns dos cristãos mais evangélicos da Grã-Bretanha, o oposto do tipo de pessoas que ele atrairia mais tarde em sua vida. Seu pai era um pregador e, a princípio, Crowley se viu inteiramente dedicado à religião por respeito a seu pai. No entanto, após a morte de seu pai, quando Crowley tinha apenas 11 anos de idade, ele começou firmemente a acreditar que não havia sentido no cristianismo, ou seja, ele passou a duvidar dos ensinamentos de Jesus Cristo. Ele apontava inconsistências nos ensinamentos da Bíblia durante os grupos de estudo da escola e desafiava abertamente toda a moral cristã, fumando, se masturbando e fazendo sexo com prostitutas. Por seu comportamento maléfico e agressivo, sua mãe passou a se referir a ele como a besta, um título com o qual ele não se importava. Crowley adotou o nome Aleister em 1895, quando tinha 20 anos de idade. Suas razões para descartar o seu nome antigo denotam a sua ruptura com as suas crenças do passado, onde sua fé cristã foi deixada para trás, dando lugar a um homem com grandes ambições, ideais firmes e um completo desrespeito pela vida alheia e por religiões cristãs. Ele entra para a Universidade de Cambridge. Seus principais hobbies eram o misticismo, escrever poesias eróticas, jogar xadrez e escalar montanhas. Ele também frequentava prostíbulos e usava drogas para alcançar outros planos espirituais. A prática do sexo com fins religiosos seria uma constante na vida de Crowley, que era bissexual e adepto de sadomasoquismo e orgias sexuais. Em 1889, Crowley conheceu um químico chamado Julian L. Baker, um membro da Ordem Hermética da Golden Dawn. Essa ordem era na verdade um grupo dedicado a estudar a atividade paranormal e todos os assuntos relacionados ao ocultismo. Crowley contratou um dos mestres do grupo para ser o seu tutor pessoal sobre o assunto. Juntos, Crowley e seu professor experimentaram vários tipos de magias cerimoniais e o uso ritualístico de drogas, sempre tentando entrar em contato com espíritos imundos com a intenção de usá-los para conseguir o que queriam aqui no nosso plano espiritual. Por sua vida bissexual e constante envolvimento com prostitutas, Crowley acabou sendo expulso da Ordem Hermética Golden Dawn. Tempos depois, Aleister casa-se com uma mulher chamada Rose Edith Kelly. Rose acompanhou Crowley em suas jornadas e planos e sempre encorajava o marido em seus estudos sobre religiões antigas e deuses pagãos.
e realmente foi através dela que Crowley encontrou a inspiração para começar a sua própria religião. Em certa ocasião, enquanto Rose estava aparentemente meditando, ela o informou em um estado de delírio que o deus Horus estava esperando por ele. Mais tarde, através de sua própria meditação, ele ouviu a voz de Aivas, que é um espírito mensageiro pessoal de Horus. Usando as palavras do mensageiro e do próprio Horus, Crowley transcreveu o Livro da Lei, um livro que se tornaria a base de sua nova religião, que foi chamada de Telema. O principal ensinamento dessa nova religião, Telema, era o seguinte: faça o que você quiser. O problema é que a lei de Telema vinha confrontar a lei de Deus, sendo que um dos ensinamentos dela era o de que não há Deus senão o próprio homem, e que todas as vontades do ser humano devem ser saciadas. Como exemplo dos ensinamentos da lei de Telema, podemos citar o seguinte: se vejo algo em uma loja e sinto desejo por aquilo, por que não pegar? Falta de dinheiro não é obstáculo para a sua felicidade. Se você quer e não tem, então simplesmente pegue. Se uma pessoa tem o desejo de se relacionar com outra pessoa do mesmo sexo, então experimente. E se isso lhe fizer feliz, então será permitido. O importante é a sua felicidade. Tais ensinamentos tinham a intenção de atuar como um sucessor da ordem hermética da Golden Dawn e eram vistos como sendo extremamente semelhante aos deles. Em 1907, Crowley fundou a Ordem Ocultista, nomeando-a de AA, dedicando quase todo o seu tempo para fundar a ordem e escrevendo seus ensinamentos. Crowley se comunicava com espíritos e era consumido pelas palavras de Horus, um dos deuses que mais aparecem na mitologia egípcia. Ele também tinha um grande desejo de alimentar as massas de pessoas que o cercavam com informações sobre ocultismo. Fruto de seu casamento, nasceu sua primeira filha, que foi batizada com o nome de Lilith. De acordo com alguns estudos antigos, Lilith foi a primeira mulher de Adão. No primeiro capítulo do livro Gênesis, que faz parte da Torá e da Bíblia, Deus cria homem e mulher à sua imagem e semelhança, mas logo no capítulo seguinte, somente Adão é mencionado. É aí que muitos se perguntam onde foi parar a mulher do primeiro capítulo. É só no segundo capítulo que Eva é criada e no terceiro que recebe seu nome. Essa inconsistência sugere que parte do texto tenha sido editada ou removida. Na crença tradicional judaica, Lilith aparece como sendo um demônio noturno, e por ser um homem muito polêmico, foi com base nessas histórias e crenças que Crowley resolveu dar o nome de Lilith à sua filha. Para entrar em contato com o mundo espiritual, Crowley praticou magia negra e orgias sexuais e ficou viciado em cocaína e heroína. Em certos rituais de ocultismo, o mago Crowley também tentou trazer à vida os deuses romanos Júpiter e Mercúrio. Tais rituais envolviam o sangue de animais, uso de drogas e longos períodos de atividades sexuais. Tudo era descrito com detalhes em seus diários e depois publicado na forma de livros. Seus parceiros dessa época, que viviam em Paris, rapidamente se afastaram dele por sentir medo do que ele poderia fazer caso fosse contrariado. Em sua residência na Escócia, Crowley tentou contatar um anjo da guarda por intermédio de um ritual bizarro. Ele teria que invocar 12 demônios e neutralizar um a um ao longo de 6 meses. Acontece que o ritual foi interrompido bem no meio, porque ele precisou viajar a Paris. Desde então, a casa que foi sede do ritual ficou marcada por forças obscuras, tendo sido palco de várias tragédias ao longo dos anos. Mesmo depois de ser vendida em 1913, o Major Edward Grant, o novo dono do imóvel na década de 60, cometeu suicídio deitado na cama onde Crowley dormia. Jimmy Page, guitarrista do Led Zeppelin, também foi dono dessa casa, mas ele contava que tinha medo de dormir no local. Em 2015, o lugar pegou fogo misteriosamente e hoje se encontra em ruínas. Em 1909, durante uma viagem pela Argélia,
Crowley invocou 30 demônios em uma cerimônia de magia sexual. Para isso, ele teria sacrificado animais domésticos para o demônio Chorozon, conhecido pelo número 333, e por provocar alucinações assustadoras. Na ocasião, ele estudava o Alcorão e as conexões do islamismo com a magia. Em 1920, Aleister fundou a Abadia de Telema, na Sicília, Itália. O espaço era dedicado à prática de magia. 3 anos depois, um seguidor do grupo, Raoul Loveday, morreu dentro do templo ao beber o sangue de um gato sacrificado. Na ocasião, o ditador italiano Benito Mussolini expulsou Crowley do país. Ele, na verdade, era um homem bastante contraditório. Até hoje, estudiosos discutem se ele era ateu, monoteísta ou politeísta, mas é certo que ele flertou com o satanismo e escreveu sobre magia negra, a Besta 666, e sua filha, que morreu com 2 anos, tinha o nome de vários demônios: Nuit, Ma, Ahathor, Hecate, Sapo, Jezebel, Lilith, Crowley. Na década de 20, a imprensa britânica lhe deu o título de o homem mais perverso do mundo. Apesar da fama, nunca teve muitos seguidores e chegou a torrar todo o patrimônio da família. Suas viagens pelo mundo seriam bancadas por fiéis que participavam de rituais esotéricos. Em 1930, com a ajuda do poeta Fernando Pessoa, Crowley simulou a própria morte em Portugal e reapareceu semanas depois em Berlim. Um fato curioso é que Crowley afirmou em sua meia-idade ter encontrado o elixir da vida. "Eu o tomei quando tinha 40 anos", escreveu Crowley. "Um dia acordei e percebi que tinha perdido toda a minha maturidade." Ele chegou a dizer que os efeitos foram tão duradouros que aos 47 ele se sentia como se tivesse 30 anos de idade. O chocante era que esse suposto elixir da vida, que ele afirmava que fazia tão bem, era na verdade um líquido composto de fluido vaginal e esperma. Em uma viagem a Nova York, conheceu Ananda Coomaraswamy e Alice Wardson. Os 3 teriam contatado Alamantra, um tipo de espírito que alguns estudiosos afirmam ser um alienígena e outros afirmam ser uma criatura demoníaca. Para entrar em contato com esse demônio, foi realizado um ritual de magia onde um portal para outra dimensão foi aberto. Dizem que esse portal ainda está aberto e que está crescendo, aumentando de tamanho, sendo que outros demônios podem atravessá-lo e vir para o nosso plano espiritual. Tudo isso está documentado em um dos manuscritos de Crowley. Estudos realizados sobre vidas passadas por esse mago ocultista levaram-no a acreditar que ele já viveu em outras épocas, e em uma de suas reencarnações ele dizia ter sido o Papa Alexandre VI, que viveu no século XV. Quando o sol nascia e se punha, Crowley conduzia rituais ao deus Ra. Ele também realizava algumas espécies de missas negras. As missas negras representam um tipo de inversão ao catolicismo, onde ao invés de louvarem a Deus e a Jesus, são louvados Lúcifer e vários outros tipos de demônios e espíritos ocultistas. Em suas missas negras, os seguidores de Crowley andavam com lâminas com as quais se cortavam sempre que precisavam receber favores de entidades e civilizações milenares da Grécia, do Egito ou da Babilônia. Algumas pessoas dizem que o mago Aleister era capaz de se tornar invisível utilizando uma espécie de invocação mística. Quando questionado sobre isso, Crowley dizia que não tem nada a ver com realmente tornar-se invisível, mas apenas controlar todos os outros ao seu redor e torná-los completamente desinteressados em fazer contato visual com você ou notá-lo de alguma forma. Ele diz que uma vez que foi descoberto como fazê-lo, ele poderia vestir suas vestes vermelhas e sua coroa dourada e andar pelas ruas onde ninguém nunca jamais faria contato visual com ele ou iniciaria alguma conversa. Algumas pessoas do círculo social de Crowley também relatavam outro de seus poderes, que era o de levitar.
Em certas ocasiões, em momentos de transe, enquanto invocava espíritos malignos, ele era visto levitando, o que deixava a todos que presenciavam a cena estupefatos. Em seus livros foram publicadas instruções sobre como convocar demônios e as descrições de quem são, as formas que assumem e o poder que têm. Crowley também incluiu uma explicação racional baseada em argumentos filosóficos e até científicos para justificar por que uma pessoa deveria invocar espíritos e demônios. O mago Crowley morreu em 1947, vítima de bronquite crônica e complicações cardíacas. Morreu pobre e quase sem seguidores. Mas a maneira como ele praticava magia inspirou outros esoteristas, ajudou a aumentar a corrente neopagã no mundo ocidental nos anos 1960 e 1970 e deixou marcas na cultura pop, incluindo o Brasil. O escritor Paulo Coelho e o cantor Raul Seixas eternizaram o hino a Crowley chamado Viva a Sociedade Alternativa, que prega: faça o que tu queres, pois tudo é da lei. A religião Telema ainda existe da mesma maneira como na época em que Crowley estava vivo, com muito barulho e poucos seguidores. Diferentes gurus se dizem discípulos diretos do fundador, incluindo Amado Crowley, um suposto filho bastardo, e o brasileiro Marcelo Ramos Mota, que foi um dos maiores difusores da religião de Telema aqui no Brasil. Como influências na cultura pop mundial, além de Raul Seixas e Paulo Coelho, também podemos citar os Beatles, onde Crowley aparece na capa do álbum SJT Pepper's Lonely Hearts Club Band. Ele é o segundo rosto da fila mais alta a partir da esquerda. Ozzy Osbourne gravou a música Mr. Crowley em seu primeiro álbum solo em 1980 e dedicou a Crowley seu disco seguinte, Diary of a Madman, de 1981. Bruce Dickinson, o vocalista do Iron Maiden, é um fã de carteirinha de Crowley. Músicas do Iron Maiden como Power Slave, Revelation, The Alchemist, Starblind e Moonchild citam o ocultista ou suas ideias. Led Zeppelin. O guitarrista Jimmy Page, do Led Zeppelin, comprou a mansão Bullskin House, que foi endereço de Crowley às margens do famoso Lago Ness. O líder dos Led Zeppelin teria feito ali vários rituais de ocultismo. Em Quicksand, do álbum Hunky Dory, David Bowie se diz vestindo roupas de Crowley num sonho delirante. Crowley também inspirou os criadores da série Supernatural, onde um dos personagens, que também tem o nome Crowley, se torna o Rei do Inferno. Essa foi a vida de Aleister Crowley, um homem muito polêmico e temido por muitos. Para alguns, um revolucionário, para outros, simplesmente uma mente doentia. No final das contas, a certeza que podemos ter é que ele realmente marcou várias gerações e deixou sua marca na história da humanidade, mudando a vida e a crença de muitas pessoas. Agora eu gostaria de saber de vocês qual a sua opinião sobre esse assunto. Deixe seu comentário e se você quer saber sobre o curioso e o acontecido, seja você também um explorador do desconhecido, se inscrevendo no canal e compartilhando com seus amigos. Eu vou deixando aquele grande abraço, valeu, falou e até mais!